Olá, sou Tailane Sofner Berlanga de Araújo, professora de dentística da Unorp Unipós. Venho neste nosso encontro conversarmos sobre isolamento do campo operatório. O isolamento do campo operatório é um conjunto de procedimentos que tem por finalidade eliminar ou diminuir a umidade para a realização de tratamentos dentários, em condições assépticas e restaurar os dentes de acordo com a indicação dos fabricantes. O objetivo do isolamento do campo operatório seria controlar a umidade durante os procedimentos clínicos. Esta umidade pode ser proveniente dos fluidos do suco gengival, da saliva e de sangramento gengival. A retração também e o acesso são de fundamental importância para que os detalhes dos procedimentos restauradores sejam visualizados, pois existe uma dificuldade ao controlar se não houver a retração dos tecidos gengivais de forma apropriada e o afastamento das estruturas da cavidade bucal. Isso dificulta o nosso trabalho. Com o isolamento, nós temos uma melhor visão e então um resultado muito melhor ao finalizar o tratamento. Outro objetivo de se realizar o isolamento do campo operatório é a proteção tanto do paciente quanto do operador e sua equipe auxiliar. No paciente, pois pode evitar danos acidentais aos tecidos moles, evitar a aspiração de pequenos instrumentos ou produtos provenientes dos procedimentos restauradores. Para o profissional e sua equipe, diminui a chance de contaminação do paciente para o profissional, pois sabemos que a cavidade bucal é a segunda parte mais suja do corpo humano. Podemos dizer que o isolamento do campo operatório são divididos em dois métodos, métodos químicos e métodos mecânicos. Os métodos mecânicos estão separados em isolamento absoluto do campo operatório e o isolamento relativo do campo operatório. O isolamento químico, pelo método químico, ele é considerado um método antifisiológico, pois utiliza de substâncias químicas que vão diminuir o fluxo salivar. Estas drogas atuam sobre o sistema parasimpático, diminuindo o fluxo salivar, como os derivados da atropina e da escopolamina, ou similares, exemplo, o atroveran e o dramine. A indicação dos métodos químicos são quando o paciente saliva demais, tem um grande fluxo salivar que só o isolamento relativo ou absoluto não é suficiente para controlar a umidade. Nestes casos, eles são indicados também para procedimentos realizados em curto período de tempo, por exemplo, moldagens de preparos protéticos com materiais tixotrópicos. Que é tixotropia? São colóides que saem da fase gel para a fase sólida. Eles podem ser influenciados pela saliva, pela água, pela umidade. Então, a necessidade do uso dessas substâncias para melhorar o resultado do seu procedimento clínico realizado. E em algumas situações que você não consegue realizar o isolamento absoluto, tem que abrir mão do isolamento relativo e a umidade é muito grande, eles também auxiliam nestes casos. Então é dito que o isolamento químico é um recurso complementar para as técnicas de isolamento. Elas podem ser de uso
uso tópico, que são os derivados de beladona e atropina, ou de uso sistêmico, via oral, atropina, brometo de propantelina e tintura de beladona. A administração dessas drogas deve ser alguns minutos antes ou horas antes. Se forem sulfatos de atropina, de 1 a 2 horas antes, para ter um bom efeito. O brometo de metantelina, 50 a 45 minutos antes. E a tintura de beladona, de 2 a 3 horas antes, para se conseguir, então, a redução do fluxo salivar. Contudo, esta técnica de isolamento químico podem ser observados alguns efeitos colaterais com a utilização delas, como a taquicardia, a inibição da secreção gástrica, retenção urinária, dilatação e dificuldade de acomodação da pupila, diminuição da secreção sudorípara e aumento da pressão intraocular. Nestes casos, pacientes com doenças cardíacas, glaucoma, mongolismo e lactantes são contraindicados os métodos químicos, e no caso de algum efeito colateral, essas drogas devem ser suprimidas, suspensas e não mais administradas. O isolamento químico de uso sistêmico deve ser muito criterioso, pois, como dissemos, essas drogas diminuem o fluxo salivar, mas além de outros, como suco gástrico, lacrimal e sudoríparo. Então, apenas em casos muito específicos elas devem ser administradas. Vamos agora conversar sobre os métodos mecânicos de isolamento. Vamos iniciar então com o isolamento relativo. O isolamento relativo, ele tem a função de controlar a umidade da cavidade bucal por meio da absorção dos fluxos salivares e a sua eliminação através dos sugadores. Então, nós vamos ter vários materiais para se usar o isolamento relativo, não apenas roletes de algodão. Vamos ver mais à frente aí nos próximos slides. Quando que nós indicamos um isolamento relativo? O isolamento relativo é uma alternativa de isolamento. Isso deve ser utilizado apenas quando houver a impraticabilidade do uso do isolamento absoluto em restaurações definitivas diretas. Então, sempre que possível, o método mecânico absoluto é o primeiro, é o principal. Não tendo condições de executá-lo, aí sim abre-se mão do isolamento relativo. E ele também pode ser empregado em procedimentos de curta duração, como, por exemplo, aplicação tópica de flúor, polimento dental, aplicação de selantes, restaurações provisórias, cimentações de provisórios. Aí sim existe uma indicação pro relativo. Os instrumentais necessários para se fazer um bom isolamento relativo são os roletes de algodão, gaze, sugador descartável, o jogo clínico, colher de dentina, abridor de boca, abaixador lingual. O sugador, ou as cânulas de aspiração, eles podem ser tanto descartáveis quanto metálicos. O mais utilizado na dentística são os descartáveis, de alta ou baixa potência. A sua utilização visa impedir o acúmulo de saliva, evitar a deglutição dessa saliva e auxiliar a manter o campo operatório seco. Entretanto, para a utilização dos sugadores, deve-se tomar alguns cuidados fundamentais. Esses cuidados são quanto a ferimentos na boca do paciente quando você usa um sugador com alta pressão, com alta potência. Vamos conversar disso um pouquinho mais à frente. Quando se define a área que vai ser isolada, a mucosa deve ser seca com jatos de ar para então posicionar o material de absorção na área previamente determinada. A auxiliar é responsável por manter esses materiais em posição, sendo que eles devem ser trocados quando estiverem saturados. O espelho também pode ser utilizado para afastar os tecidos após o término do procedimento. Para a remoção dos materiais de absorção, pode ser necessário umedecê-los usando spray de água e ar, prevenindo a remoção acidental do epitélio dos lábios, bochechas ou assoalho da cavidade bucal. Quando da colocação dos roletes de algodão,
Nós devemos lembrar que ele é colocado no vestíbulo dos dentes superiores e por vestibular e lingual dos dentes inferiores. Existem dispositivos que mantêm o algodão em posição e dificultam a movimentação da língua. O sugador, eles devem fazer parte, está ali direto na boca do paciente, porém, para evitar os machucados que a pressão do sugador pode ferir a língua ou assoalho da boca, nós devemos tomar alguns cuidados, que são que a extremidade da ponta ativa do sugador deve ficar para trás, tá? Atrás ali dos molares, em ligeiramente inclinação para cima, para evitar que se machuque a mucosa do paciente. Ele deve ser protegido, o assoalho da cavidade bucal, sob o sugador, com o próprio rolete de algodão. O sugador deve ser removido periodicamente para evitar o ressecamento total da boca. Evitar deslocar o sugador durante a instrumentação. Isso pode atrapalhar o operador e causar alguma lesão na boca do paciente. Então, não deverá ser utilizado como único meio de remoção de saliva. Os tecidos moles procurem sempre estar lubrificados com um gel à base de água para impedir irritação. Esses prendedores de rolete de algodão são utilizados no tratamento principalmente dos dentes inferiores. Este artifício tem a finalidade de manter a língua em posição juntamente com os rolos de algodão e a gaze, facilitando o acesso do dente e protegendo o paciente. Ele só tem um inconveniente, que é, como nós já dissemos, que o rolete de algodão não pode ficar embebido com essa saliva, deve ser trocado periodicamente durante a execução do procedimento. E aí eles dificultam essa troca, podendo causar molhamento aonde nós estaremos fazendo nossa restauração. O isolamento relativo, nós temos que colocar os roletes de algodão, gaze, o aspirador, sugador, né, nas proximidades de saída dos ductos salivares e glandulares. Então, nós temos as parótidas, as glândulas sublinguais e as submandibulares. Próximo a elas, o fluxo salivar é muito maior. Então, colocaremos os roletes de algodão e o sugador nesta região. Os fios retratores são um método auxiliar ao isolamento relativo, pois eles controlam a saída de umidade dos fluidos sulculares e ou hemorragias. A retração gengival adequada, que pode ser conseguida com a utilização desses fios, facilita o acesso e a visibilidade de todos os tecidos em que está se operando, além de ajudar a prevenir danos no tecido gengival durante a confecção do preparo. Esses fios retratores podem ou não estar embebidos em soluções químicas que provocam a vasoconstrição periférica, na maioria das vezes a epinefrina. Como método auxiliar ao isolamento relativo, nós temos os fios retratores. Eles controlam a saída do fluido sulcular e ou hemorragias, a retração gengival adequada para que se possa, ser conseguido com a utilização desses fios. Os fios retratores são mais comumente utilizados em moldagens, em procedimentos de prótese para afastamento do tecido gengival e conseguir uma fiel cópia dessa região subgengival, mas também são indicados no caso onde se tem uma classe 5, com subgengival, onde o isolamento absoluto com o grampo 212 fica impraticável. Então, abrimos mão do isolamento relativo e aí sim colocamos o fio retrator, sobre ele um top-down, uma resina fluida que vai ajudar a controlar a saída desse fluxo gengival. Eles podem, como já foi dito, ser embebidos ou não em soluções químicas, a maioria são na base de epinefrina, mas também podem ser utilizados, ao invés da epinefrina, o cloreto de alumínio ou o sulfato de alumínio. Quando você coloca esse fio com esses hemostópicos, eles vão ter mais ou menos 3 minutos para se obter um bom afastamento dessa região gengival. Tá? A colocação do fio deve ser feita
com a gengiva previamente desidratada, porque não deve entrar em contato este fio com a saliva, com água, porque daí ele perde o seu efeito. Então, antes de colocar, resseque bem com jato de ar aquela mucosa, e aí você vai conseguir colocar o fio, né, pouco a pouco, com diâmetro adequado à quantidade de gengiva que você tem, e com uma espátula de inserção. Ela, em hipótese alguma, a saliva deve estar em contato com o fio, porque aí você perde a sua ação. No caso de lesões cervicais, o fio deve ser inserido antes do preparo cavitário. E no caso de lesões proximais, antes da remoção do tecido infectado. Quando o tratamento envolver a região proximal, pode haver a necessidade de colocação de 2 fios retratores para se conseguir uma melhor reprodução da margem gengival e também porque a gengiva interdental é difícil de se retrair. Com relação às substâncias químicas utilizadas para embeber o fio, né, existem alguns trabalhos, alguns relatos que pacientes que se sentiram desconfortáveis com o uso da epinefrina, indo estes a distúrbios de moderada sudorese até intensa taquicardíaca. Por outro lado, na literatura também se relata a possibilidade de que a epinefrina possa provocar efeitos na retração gengival. Com qualquer tipo de substância, o tempo de afastamento é importante e deve-se seguir a orientação do fabricante, mas a média de tempo do uso de um fio retrator embebido em substância química são de 10 minutos no máximo. Em 2012, um dentista americano, ele criou o Isolite The I2 System. É um sistema de isolamento onde é acoplado, vem 2 modelos na caixinha que ele vende, vem acoplado ao sugador. Este equipamento ele faz a sucção da saliva, protege com uma silicona tanto o lábio, bochecha e a língua do paciente afastada. É um método auxiliar aí no caso de isolamento relativo, é bem eficaz, porém não é um sistema absoluto, continua sendo um sistema de isolamento relativo, ou seja, uma alternativa na impossibilidade do isolamento absoluto. Bom, sobre isolamentos com métodos químicos e mecânicos relativo, é o que eu tinha para conversar com vocês neste vídeo. O próximo nós falaremos então de isolamento absoluto do campo operatório. A teoria vocês podem consultar no blog Dentística Hoje e um abraço, bom estudo para vocês.